Muito bem, amigos, estamos então de volta com o nosso paulochagas.net, aqui da Imagem TV. De cara, quero falar com vocês, deixando um abraço muito especial a todos os jornalistas que neste dia 7 de abril tem a comemoração do seu dia. Jornalistas responsáveis pelas coberturas, enfim, dos assuntos e dos temas que merecem relevância nesse mundo afora, em todo o Brasil. E um abraço mais carinhoso, mais especial aos nossos profissionais, colegas aqui da Serra Catarinense. E por falar em jornalista e por falar em Serra Catarinense, lamentável realmente o falecimento do nosso parceiro de rádio, o Evaldir Nascimento. Eu, quando cheguei em 1997, aqui na cidade de Lages para trabalhar, acabei conhecendo, claro, todos os parceiros da Rádio Clube. Embora eu estivesse trabalhando lá no SCC, na televisão, eu tinha, claro, uma parceria muito grande com o jornalismo da Rádio Clube, porque era um trabalho integrado com o jornalismo da televisão, juntamente com o da Rádio Clube. E eu convivia muito com os profissionais da Rádio Clube e tive a oportunidade de conhecer o Evaldir Nascimento. E logo que eu cheguei de Chapecó para Lages, até tem uma passagem muito engraçada. O Evaldir Nascimento, um dia quase me botou num fogo dentro da arena aqui do estádio Vidal Ramos, né? A Chapecoense estava jogando contra o Inter aqui, e ele narrando o futebol. Quando eu passei pela frente das cabines, ele falou bem alto no microfone: pois tem um chapecoense infiltrado aqui, da torcida de Chapecó, infiltrado no meio da torcida do Internacional de Lages. Poxa, nada a ver, né? Eu estava lá fazendo a cobertura dos jogos, mas como eu tinha vindo de Chapecó e a Chapecoense estava jogando contra o Inter aqui, ele aproveitou e quase que a torcida me pegou por ali, né? Já pensou? Me criou uma situação bastante constrangedora, mas de qualquer maneira são coisas que na brincadeira dele aconteceu e por pouco, né, me vi mal no meio da torcida do Inter de Lages naquele tempo. Mas enfim, infelizmente as coisas acontecem assim, basta a gente estar vivo para amanhã já não existir mais. O importante é curtir a vida o máximo possível, tanto profissionalmente como pessoalmente, e fazer com que as coisas nesta passagem que nós temos nesta vida terrena sejam as melhores possíveis, principalmente na convivência com as pessoas, porque depois disso a gente não leva mais nada, somente o lamento da perda, e é o que aconteceu então com o nosso amigo Evaldir Nascimento. Infelizmente é isso, a vida nos prega essas peças e nós temos uma vida, na verdade, curta na passagem terrena. Muito bem, por falar em Evaldir Nascimento, creio que no jogo desta quarta-feira entre Internacional de Lages e Criciúma haja um minuto de silêncio antes dessa partida. Pelo menos foi o que prometeram, para que se faça uma homenagem póstuma ao nosso amigo radialista Evaldir Nascimento, que faleceu neste último domingo de Páscoa, lá em Poço Redondo, onde ele tinha o seu sítio, onde ele residia. Enfim, por falar em futebol, rapidamente, queremos crer que nesta reta final, agora faltando apenas 3 jogos para terminar o hexagonal, muita coisa já esteja sendo encaminhada, principalmente com as lideranças do Joinville e do Figueirense, e a Chapecoense correndo atrás, esperando um tropeço de um dos 2 times da frente. E obviamente, além de esperar o tropeço, precisa esperar que precisa vencer os seus 3 últimos compromissos. E infelizmente o nosso Inter de Lages já não tem mais chances, são muito remotas as chances de chegar entre os 2 primeiros classificados, mas existe ainda uma expectativa de buscar a 3ª colocação e assim garantir vaga para a Copa do Brasil em 2016. Então são essas as questões que nós estamos querendo observar. E há também um lamento por parte de muitos colegas de imprensa da dificuldade para entrevistar jogadores, entre outras coisas, que agora que o time está na Série A do Catarinense, subiu para a Elite, então, do Catarinense, as coisas mudaram bastante, porque quando o time estava na Série C e na Série B, havia uma participação de jogadores, inclusive aqui na Imagem TV, com muitas entrevistas, os jogadores participavam efetivamente dos bate-papos dos programas de esporte, e agora estão praticamente alienados à participação em emissoras de televisão e tudo mais, só ficam na base da concentração, conforme diz o presidente. Então fica complicado. A gente mesmo que faz uma participação
de divulgação do Internacional de Lages em todas as fontes, aqui mesmo na Imagem TV, no meu programa paulochagas.net, no meu blog, nas minhas colunas de jornais, enfim, tudo isso a gente tem feito um esforço enorme. Até hoje nenhum muito obrigado a gente recebeu, quanto mais um convite para ir ao estádio. Se quiser ir ao estádio, ainda tem que chegar lá, como qualquer outro, não tem problema, mas compramos ingresso e entramos sem falar para ninguém que nós estamos lá. Mas é assim, deveríamos pelo menos receber um muito obrigado pelo apoio que a gente tem dado ao longo do tempo ao Internacional de Lages. É lamentável. Os assuntos dos aeroportos, ou o assunto dos aeroportos, tem ganhado notabilidade cada vez mais. Eu acompanhei as reportagens especiais apresentadas pela RBS TV e cobertos de razão estão os jornalistas, porque eu aqui tenho batido veementemente na questão dos nossos aeroportos. É um assunto que realmente cansa. Nós estamos cansados, efetivamente, de dar esses pitacos, de buscar informações, de sentir que as nossas autoridades ainda estão fazendo muito pouco para a inauguração, para a efetivação destes aeroportos. E eu também falei no meu programa, na última semana aqui, de que um leitor do meu blog disse: olha, Paulo, não se preocupe, não se esforce muito, porque antes de 2020, 2021, nós não vamos ver o aeroporto em Correia Pinto funcionando. Mas, de qualquer forma, dentro dos bate-papos que a gente tem acompanhado por parte dos empresários de Lages, por parte da SDR, por parte do governo do estado, é de que agora, então, vão fazer a parte elétrica, que até então não tem dentro do aeroporto em Correia Pinto, vão instalar energia elétrica e os outros procedimentos até agora ninguém falou nada, quanto à compra de equipamentos, entre outras coisas. Então dá para se imaginar mesmo que a inauguração, a operacionalização deste aeroporto deva ocorrer mesmo somente lá por 2020, daqui a uns 4 ou 5 anos, sem dúvida nenhuma, diante de tanta morosidade das nossas autoridades. E em Lages, nós aguardamos efetivamente também as remodelações que estão sendo exigidas pela ANAC para que nós tenhamos definitivamente um voo, pelo menos, regular, ligando Lages à capital paulista. É pelo menos isso que a gente aguarda. Esperávamos que isso acontecesse já no mês de fevereiro, nada aconteceu. Nós já estamos se encaminhando para o mês de maio, estamos, obviamente, no início do mês de abril. Perdão. Mas, de qualquer forma, então, vamos aguardar pelas novidades com relação ao nosso aeroporto aqui do município de Lages. Mas são coisas que precisam que as nossas autoridades, que os nossos responsáveis metam definitivamente as suas mãos, entrem de cabeça, entrem de sola e procurem resolver esses problemas. Nós sabemos que o trabalho de um aeroporto funcionando efetivamente em nosso município, em nossa região, isso responde com desenvolvimento. As empresas passam a procurar mais os espaços para suas instalações aqui no município de Lages, entre outras coisas. Então, a gente quer exatamente que vocês mexam-se, que vocês façam o que for preciso, porque nós não aguentamos mais esta situação e falar desses aeroportos e desta morosidade, que é uma lástima exatamente ver tudo isso parado e as nossas autoridades com extremas dificuldades. Temos representatividade política da nossa região e vamos fazer valer, então, todo esse peso político, então, que nós temos aqui na nossa região. Eu recebi uma informação na manhã desta terça-feira em meus e-mails dizendo que vai acontecer uma audiência pública para falar a respeito da via gastronômica da Emiliano Ramos aqui no município de Lages. E esta via gastronômica está hoje realmente quase na fase final de acabamento, mas o resultado dela não tem deixado com satisfação, principalmente moradores da via gastronômica e proprietários de restaurantes. O que se imaginava no início dessa revitalização da via gastronômica é de que aquilo seria realmente um verdadeiro céu, com a participação efetiva da comunidade, visitando, passeando e, enfim, prestigiando os estabelecimentos gastronômicos que hoje estão instalados na via gastronômica. Logicamente, temos que esperar a finalização destas obras para depois ver qual vai ser o acabamento e qual vai ser o resultado definitivo desse empreendimento da via gastronômica. Havia uma expectativa muito grande
de que se fizesse realmente a revitalização da via gastronômica antes de começar esse projeto. E hoje, quando ele está sendo efetivado, as reclamações são muitas. Então tem que ver o que está sendo feito de certo e o que está sendo feito de errado. Por isso, então, vai acontecer uma audiência pública na Câmara de Vereadores e tomara que esses assuntos definitivamente sejam revistos e sejam debatidos à exaustão para que as soluções venham logo em seguida e todos fiquem, no final, contentes a respeito desta obra da Rua Emiliano Ramos, da Rua Aristiliano Ramos. E por falar em Emiliano Ramos, vamos falar rapidamente do Aristiliano Ramos. Estamos aguardando definitivamente também uma posição do Ministério Público e que ele, por favor, tenha o bom senso de seguir o que a comunidade está pedindo e não apenas o que o Ministério Público quer, mas sim o que a comunidade não quer mais, a instalação ou a manutenção deste colégio velho ali na Praça João Costa. Pedimos então que haja um bom senso do Ministério Público, que converse com as demais autoridades do município, que converse com o juizado, enfim, com todos os setores da justiça e analisem melhor essa situação e façam o que a comunidade quer. Ou seja, não quer mais ver aquele prédio ali no centro da cidade, que seja então retirado esse colégio Aristiliano Ramos e as coisas sejam melhor encaminhadas a respeito desse assunto. Fica aí uma expectativa muito grande em cima disso, porque somente uma pessoa ou somente um órgão acaba decidindo por toda uma comunidade. Deveria ser exatamente ao contrário. Infelizmente, a cada feriadão acontece o que a gente acaba prevendo. Acidentes e mais acidentes, com mortes nas nossas rodovias e tudo mais. Mas eu estive viajando na sexta-feira pela manhã, na sexta-feira santa, a caminho de Campo Belo do Sul, é um trecho bastante curto, mas eu confesso para vocês que a tensão neste pequeno trecho, apenas de Lages até o acesso ali na BR-116, onde você dobra à direita para seguir a Capão Alto e Campo Belo do Sul, há uma preocupação muito grande, porque o movimento é intenso nesse sentido, e infelizmente os caminhões acabam ficando à frente, 2, 3 caminhões, não deixam espaço para os veículos menores ultrapassar. Existe uma regra de trânsito que os caminhões deveriam obedecer um espaço de pelo menos para que os carros menores possam ir fazendo a intercalagem, né, que vão intercalando entre eles para ultrapassar, mas não, eles ficam grudadinhos um no outro, 3 caminhões, por exemplo, andando à frente, e a dificuldade, você imagine atrás o tamanho da fila de veículos esperando uma chance para ultrapassar e para seguir viagem. Então são coisas que no trânsito ainda há falta de responsabilidade, há falta de visão desses motoristas, parecem que eles se divertem dirigindo dessa forma e brincando, né, com a fila enorme de carros que ficam atrás. E até por isso alguns se arriscam, ultrapassam em alta velocidade, ultrapassam onde não pode, principalmente os poderosos, né, que têm esses grandes carros, que têm essas caminhonetes, e essas caminhonetes parece que elas não se acidentam, parece que os motoristas nunca vão sofrer nada, mas eles simplesmente aceleram e vão ultrapassando tudo e todos na curva, seja onde for, eles se metem. Tem motor, tem caminhonete e se sentem donos do mundo nas estradas. Os outros que esperem e que arrisquem junto com eles essas possibilidades de sofrerem acidentes. Infelizmente, o nosso trânsito está assim. E a gente tem acompanhado que Santa Catarina, na BR-282 principalmente, o que tem de lombadas eletrônicas impedindo a velocidade de 80, 60, 50 e 40 km por hora. Não tem mais como andar praticamente na BR-282. Só não sei como que esses proprietários desses grandes carros, dessas caminhonetes, conseguem andar ainda a 140, 150, 160 e até mais, porque nunca vi a velocidade que vão essas caminhonetes. Só eles para conseguirem andar nessa velocidade, e a gente parece que com um carro menor não consegue andar porque as placas estão dizendo velocidade controlada, 80 por hora, 60 por hora, mas aquelas, acho que eles não se preocupam, devem ter dinheiro suficiente para pagar multa e pagar multa e mais multas, só que tem que contar os pontos na carteira, que isso também é uma complicação bastante grande. Não basta ter dinheiro para pagar as multas. Não sei como é que eles passam em branco muitas vezes, sem ninguém ver, nem a polícia rodoviária e muito menos estas lombadas eletrônicas. Então, infelizmente,
a cada feriadão, chega na segunda, na terça-feira, a gente é obrigado a contabilizar esses acidentes aqui, fazendo comentários e tudo mais. As pessoas saem tranquilas para um feriadão, para passear e tudo mais, e acabam não retornando mais para suas casas. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Infelizmente, a gente não pode prever tudo isso que tem acontecido, principalmente nas estradas. São verdadeiras armadilhas, né? Esses cruzamentos muito perto um do outro, e qualquer situação, principalmente com a chuva de domingo, quando a gente retornou de viagem, tinha muita água na estrada e a aquaplanagem era um risco eminente a todo o tempo. E você andando mesmo a 80 km por hora, havia o risco de você cair fora da estrada. Não sei como é que tinham carros menores que ultrapassavam você e corriam a mais de 100 por hora. Só que, felizmente, nada aconteceu com essas pessoas, mas corriam o risco de encontrar uma poça d'água no asfalto, e aí sabe-se lá o que poderia acontecer. No final de semana, o governador João Raimundo Colombo, que veio passar a Páscoa no município de Lages, fez uma visita não oficial, né? Ele acabou visitando, estava passeando aqui no município, veio passar a Páscoa com a família e acabou visitando então as obras do Hospital Teresa Ramos, a nova ala, sem alarde, muito tranquilo, sem a participação da imprensa, apenas alguns registros fotográficos, até umas fotos que a gente via que não eram fotos profissionais. Mas de qualquer maneira, João Raimundo Colombo esteve em Lages mais uma vez. Oficialmente ainda não. Estamos aguardando a presença do governador para alguma visita oficial aqui no município de Lages, até porque a gente da imprensa gostaria de conversar com ele e lhe fazer algumas perguntas a respeito de tudo o que está por se fazer neste governo, nesse atual governo do estado de Santa Catarina. Vamos aguardar então, qualquer momento, a vinda de João Raimundo Colombo. Deverá talvez fazer uma visita oficial ao Colégio Rosa, que também havia uma promessa nesse sentido. No sábado, além da visita na ala do Hospital Teresa Ramos, a nova ala, ele visitou as obras do Orion Park também. Neste final de semana, a partir já desta quinta-feira, acontece em Capão Alto a Festa da Paçoca na sua 10ª edição. Está aí uma grande expectativa para este evento, com rodeios, shows musicais, atrações nacionais e tudo mais. Fica aí o convite, então, para que você da Serra Catarinense, de todo o estado de Santa Catarina, suba, então, a serra neste final de semana, você que é mais do litoral, e venha participar da Festa da Paçoca. É um evento bonito, um evento gostoso, e o município de Capão Alto espera vocês todos de braços abertos. Se possível, nós estaremos lá conferindo a abertura do evento já nesta quinta-feira à noite, dia 9, então, de abril. A comunidade de Florianópolis está comemorando a assinatura, inclusive foi agora há pouco a assinatura da ordem de serviço para a reforma, mais uma etapa da reforma da Ponte Hercílio Luz, a velha Ponte Hercílio Luz, o cartão postal lá de Florianópolis. Então, estas obras agora vão ser retomadas pela empresa EMPA SA Serviços de Engenharia, que é do grupo português Teixeira Duarte. Ela será responsável, então, por uma parte desta obra e terá 180 dias para fazer, então, o que lhe cabe. Depois, uma outra empresa deverá ser contratada para a reforma do vão central desta ponte de Florianópolis, a ponte Hercílio Luz. Tomara que esse cartão postal venha realmente a ter uma nova utilidade, não só para a visualização, mas também para a passagem de carros menores e tudo mais. E por falar em ponte, a ponte lá em Laguna está tendo problemas agora que não se imaginava com a conta de luz. Ninguém sabe quem vai pagar a conta de luz. O DENIT repassou para o município de Laguna que vai ter que pagar mensalmente cerca de R$10.000 pela conta, ou seja, não quer pagar esta conta, quer transferir ela para o próprio governo federal. Isso tem que ser resolvido, né? A região toda talvez faça um consórcio e as coisas se resolvam nesse sentido para que se pague esses R$10.000 mensais que vai dar a conta de luz lá na ponte que está prestes a ser inaugurada agora no próximo mês de maio. Que esse impasse definitivamente se resolva. Aliás, Laguna, que recebeu a contemplação desta ponte e que vai ter a passagem de milhares e milhares de turistas pelo seu município, poderia realmente arcar com esta responsabilidade,
uma vez que está dentro do seu território, e eu acho que as coisas mais ou menos têm que ser conversadas nesse sentido, e eu não sei não, o governo federal vai acabar dizendo, a conta é sua e terá que arcar com esta responsabilidade. Eu falei há pouco sobre a movimentação na BR-116 durante o feriadão, e eu gostaria de que os nossos representantes políticos da esfera federal, como a Carmen Zanotto, os demais até deputados federais de Santa Catarina e os nossos deputados estaduais, retomassem definitivamente a conversa sobre a duplicação da BR-116 e a BR-282. Nós queremos também um pouco mais de agilidade nesse sentido, porque quando o assunto não é mais ventilado, quando o assunto não é mais abordado, a gente se preocupa. Quando a gente quer alguma coisa nesse sentido, nós precisamos bater nele, conversar a respeito dele, trazer à tona realmente o foco dessas necessidades. E a duplicação da BR-116, a duplicação da BR-282 precisam de conversas inerentes, conversas eminentes e que possam realmente fazer com que a sociedade sempre esteja atenta a essa necessidade e que chamem realmente a atenção dos nossos representantes federais. Se precisa de um grande projeto federal, porque essas rodovias são federais, precisamos efetivamente então fazer com que isso aconteça. A BR-116, eu sinto que ela está até um pouquinho mais próxima disso tudo, da duplicação, porque a autopista sul catarinense, aqui a autopista sul, poderia aumentar o seu pedágio, é uma forma de fazer esta reforma, é uma das possibilidades disso acontecer, do pedágio ser majorado, e então a duplicação pode ocorrer de forma mais rapidamente pela empresa vencedora deste serviço de pedagiamento aqui da BR-116. A 282, o furo é mais embaixo, mas de qualquer maneira é uma rodovia federal e que as coisas podem ser realmente feitas e buscadas nesse sentido. Como eu disse, o assunto precisa ser sempre batido para que não se deixe cair no esquecimento. Quero falar rapidamente, só para encerrar minha participação deste programa de hoje, quero falar rapidamente do Salão do Livro, que abre também nesta semana, nesta quinta-feira, aqui no município de Lages, e que vai acontecer aqui na Praça Joca Neves. Um evento bonito, um evento que nós deveremos participar e que deveremos acompanhar e divulgar o quanto mais possível, porque quando se trata de cultura, algo nesse sentido, nunca podemos deixar de lado. Parabéns aos organizadores da Fundação Cultural de Lages e também todos aqueles outros envolvidos, e queremos crer que a participação de escritores, a participação de expositores de outras fontes do estado de Santa Catarina vão ser realmente bastante representativas, e nós gostaríamos de que isso tudo viesse colaborar para o sucesso que eu tenho certeza que desde já poderemos comemorar com mais esta edição do Salão do Livro. Eu tenho tentado, mudando agora de assunto, eu tenho tentado observar o que está acontecendo efetivamente com o nosso centro de eventos ali perto do Jones Minosso. Quero conversar com o Valdir, com o Cezinha, para ver o que eles planejam fazer com aquele espaço, uma vez que ele está ali ainda, já apto ainda para receber eventos e tudo mais, mas eles precisam rever a questão da conservação, porque é algo que nós estamos tentando acompanhar todos esses anos, e o aspecto realmente não mudou no entorno do centro eventos ali do lado do Jones Minosso. Bem, minha gente, eu acho que os assuntos hoje nós precisamos realmente de um pouco mais de tempo, mas de qualquer forma conseguimos abordar todos eles. Eu quero efetivamente lembrar a vocês que dentro dos próximos dias eu estarei lançando uma campanha de assinatura da revista Vida e Natureza, e desde já estou trabalhando num projeto para a comemoração dos 10 anos do projeto Vida e Natureza, que deve acontecer em maio do ano de 2016, na comemoração dos 10 anos. Um grande evento a gente já está planejando para realizar aqui na Serra Catarinense, e queremos desde já ir convidando vocês e convidando também para que sejam participantes mais ativos. E as assinaturas a gente vai lançar agora de forma online, e também estarei levando as assinaturas pessoalmente até vocês com a necessidade da requisição, e estarei visitando todos os amigos para buscar esse espaço e divulgar a nossa revista Vida e Natureza, um projeto voltado inteiramente para o meio ambiente aqui no município de Lages. Nesta quarta-feira,
Agora sim, para encerrar então o nosso programa de hoje, só um assunto de utilidade pública aqui para o município de Lages, que você que vai pagar o IPTU com o desconto especial vale somente até esta quarta-feira. Depois disso, então, você vai ter que renegociar com menos desconto e assim por diante. Mas, de qualquer maneira, o IPTU pode ser pago aqui no município de Lages até quarta-feira com um desconto especial, com um percentual bem maior de desconto. Então, encerra nesta quarta-feira, principalmente em pagamento em cota única. É isso aí, pessoal. Nós encerramos assim o nosso programa paulochagas.net, prometendo, se Deus quiser, voltar então na próxima semana e trazer mais assuntos interessantes a todos vocês. Eu queria, antes de encerrar, perdoe os senhores, mais uma coisinha. Lages tem uma carência bastante grande com relação à área habitacional. Então, nesse sentido, algo que a gente precisa ressaltar nesse ponto e precisa comemorar é o fato de quando o município consegue entregar algumas chaves para algumas residências e tudo mais. É o caso do residencial Pedro Filomeno, e a Secretaria Municipal de Lages vai entregar, a Secretaria Municipal de Habitação vai entregar as chaves juntamente com a Caixa Econômica Federal na próxima semana. Então, aliás, na próxima semana não, na próxima quinta-feira estará entregando estas chaves do residencial Pedro Filomeno aqui no município de Lages. Miller está por perto, então tá bom. Vamos então agora definitivamente encerrar o nosso programa Tema Livre. Um abraço a vocês e até a próxima semana, se Deus quiser.